É o nado mais desafiador e não é o borboleta. Vem comigo que eu vou contar tudo aqui, desde a ponta do dedo da mão até a ponta do dedo do pé sobre o nado peito. Olá, amados! Eu sou a Ana Pinheiro, esse é o canal Coração Azul. O nado peito é lindo, poético, mas é o nado mais desafiador. É muito técnico, em todos os sentidos, desde a mão até o pé, o deslize, tempo que a gente precisa dar para que a gente consiga fluir na água. Porque a gente precisa entender como funciona a mão, a braçada, como funciona o tempo de deslize. Quanto tempo a gente precisa deixar que a água nos leve para frente. Então hoje a gente vai passar aqui por todas as etapas do nado peito, da braçada, o deslize, a sincronização, braçada com a pernada e a pernada, para que a gente consiga nadar melhor e ir mais longe. Antes da braçada, vem a Filipina. Então a gente começa por ela. A Filipina, eu só não posso cair aqui na piscina. Eu estou de roupa e microfone. A Filipina, o que acontece? A gente precisa fazer o streamline. Lembra? Tem um vídeo aqui, vou deixar o card sobre o streamline, onde a gente coloca a nossa mão aqui, o cotovelo atrás da orelha e fica o mais esticada possível, ativado, lembra? A gente ativa desde a ponta da mão até a ponta do pé e faz o deslize. Quando a gente começa a sentir que perdeu velocidade, a gente ainda leva um pouco o ombro para frente para fazer a puxada, a alavanca. Percebe que a gente consegue ativar muito o nosso corpo, ativar a nossa força e a força aqui dos nossos dorsais, para que a gente consiga fazer essa puxada da Filipina muito bem. E sente o deslize de novo, antes da gente começar a voltar o braço. Lembra que é por aqui, ó, que a gente volta na Filipina. É isso que a gente faz dentro da piscina. Olha, de frente e agora na lateral. Porque se a gente volta o braço assim, a gente cria esse campo de atrito na hora de fazer o deslize da Filipina. Então a gente precisa voltar o braço aqui, bem perto do corpo, para voltar enquanto a gente faz a pernada. Eu foquei agora no braço na Filipina, então a gente vai unir com a pernada. Voltou a Filipina e enquanto está voltando, a nossa perna sobe. E aí quando ativou aqui do streamline é que a gente faz a pernada ao mesmo tempo em que leva o nosso braço para finalizar o deslize da Filipina. Deu para entender? Vamos de novo, desde o começo. Deu impulso na parede, levantou o ombro, fez a alavanca, tá deslizando, sente, começou a perder velocidade, volta ao mesmo tempo em que leva a perna para fazer a braçada com a pernada. Essa é a Filipina. E aí quando sentir que fez também um pouquinho de deslize, que começa a perder velocidade, é que a gente vai fazer esse movimento antes da primeira braçada. A gente vai fazer isso aqui, ó. Esse jogo de fazer essa puxada, de fazer esse movimento na água, ó. Isso, com as costas, com todo o core ativado, é que a gente consegue fazer uma primeira braçada com potência, depois da Filipina. Mas aqui a gente está para falar do nado peito, e depois a gente encaixa esses outros detalhes que mudam vida. Vamos para a braçada. A braçada ela vai começar, ó, até fazendo aqui um jogo com o meu rosto, para que fique melhor a visualização. Abraçada, a gente começa esse ângulo mais ou menos de 45 graus da mão. Não é assim, não é assim, não é assim. A gente faz esse ângulo de 45 graus como se quisesse abraçar a água, sentir a água, como se a gente tivesse uma bolinha aqui que a gente quer contornar. Ó, vê se dá para ver a minha mão aqui fora d'água. A gente amplia a abraçada. Lembrando, igual eu falei da Filipina, a gente faz esse jogo com as nossas costas, ó.
A gente não fica travado aqui, parado, só com o braço. A gente usa os músculos das nossas costas, do nosso core. Não é só levar o braço assim, porque, por exemplo, se a gente tiver aqui uma parede, se a gente só faz assim com a parede, é desafiador. Se a gente usa mais do nosso peitoral, do nosso dorsal, percebe que a gente consegue aplicar mais força? É a mesma coisa no nado peito. Faz esse. Eu estava olhando para o lado errado da câmera. Mas a explicação está aqui, independente de para onde eu estou olhando. Então, entende que se a gente faz só com o braço, é uma força que a gente consegue aplicar. Se a gente faz com o peitoral e com os dorsais, a gente consegue aplicar mais força. E é a mesma coisa na braçada do nado peito. A gente vai começar e vai usar tudo isso. Então, faz a mão desse jeito, usando tudo isso que a gente tem, todos os nossos músculos. E aí, quando tiver mais ou menos aqui, ó, 45 graus também, nesse 90 graus aqui, certo? 45 graus aqui, a gente consegue puxar, fazer a alavanca, onde a gente vai trazer a água para a gente e juntar, como se fosse o nosso cotovelo. A gente não puxa, isso não é para fazer, a gente não puxa com o cotovelo baixo assim, e a gente não puxa até aqui, de ficar com o cotovelo para trás aqui, não. Olhando de perfil, ó, a nossa braçada, ela vai usando todos os músculos, fez 45 graus, pega, e é aqui, ó, é aqui. Percebe que a gente faz a força com o braço, a gente não tá se levantando com a lombar. A gente está pegando com o braço, abraçando a água para a água nos levar para frente. Voltei. Deu para entender? Eu vou fazer de novo, de frente e de perfil, fora da água, para que fique um pouquinho mais claro. Tudo é repetição. Uma abraçada, outra abraçada, repete. Então vamos. Fez a abraçada, usando os músculos, 45 graus, e jogou para frente. Agora de perfil. Fez a abraçada, 45 graus, e jogou para frente. É isso que a gente precisa entender. Esse movimento aqui. A gente abraça a água aqui. A gente abraça a água aqui. É o nosso braço que levanta a gente na água. Não é a gente que com as costas vai para trás ou com as costas que força. Não. É o nosso braço que levanta a gente ao mesmo tempo que a gente vai para frente. Porque lembra, a gente quer ir para frente. Então no nado peito a gente tem a sensação que a gente está indo para cima, mas na verdade a gente está abraçando a água, nos levando para frente. Por quê? Porque enquanto a gente faz esse movimento de levantar, a perna também levanta, e para jogar para frente e a gente continuar para frente, é que vai a pernada com a braçada, e aí a gente já entra na sincronização. Eu vou falar da sincronização antes de focar na pernada, para a gente entender o tempo das coisas, quando a pernada e a braçada acontecem. Mas depois a gente vai para como a pernada precisa acontecer. Fez a braçada, só a braçada. Fez um movimento, na hora que a gente abraça a água para nos levar para frente, a perna sobe. E na hora que a gente vai devolver a água e nos levar para frente, a perna acontece. É isso. A sincronização do nado peito é essa. Vamos de novo, de perfil, para ficar mais claro. Fez a abraçada, abraçou a água, subiu. Agora aconteceu uma falha técnica com o meu microfone. Acabou a bateria do microfone, mas eu vou continuar a explicação aqui em off. Quando a gente sobe e abraça a água, a nossa perna automaticamente sobe também. E enquanto a gente joga o nosso braço para frente, a gente empurra a água para trás com a perna. Eu vou continuar com a gravação aqui, com o meu áudio desconectado da minha fala, mas eu espero que vocês entendam. A ideia é trazer a informação aqui. Eu tive essa falha técnica, só percebi agora na hora de editar, mas a informação está toda aqui. Outro ponto muito importante é o timing, é o deslize. É quanto tempo a gente desliza para começar a abraçada de novo. A gente sabe, a gente sente. Quando começa a perder a velocidade, é que a gente
começa a braçada, quando a gente começa a perder velocidade, é que a gente começa a braçada. Precisa ter o tempo desse deslize. Começou a perder velocidade, a gente inicia uma nova braçada. Chegamos na pernada. A pernada do nado peito, a gente usa bastante os músculos adutores, igual eu expliquei num outro vídeo que eu também vou deixar o card aqui. A gente não levanta o joelho para frente. A gente usa a nossa linha do corpo para usar os posteriores da nossa coxa e levar o nosso pé, o nosso tornozelo, na direção do nosso glúteo. E a posição do pé é de dorsiflexão. Os nossos dedos apontam para a nossa canela. É o nosso pé de palhaço. E quando a gente eleva o nosso pé na direção do glúteo, quando a gente faz a flexão do joelho, o nosso pé é um pouco virado para fora. Vendo de frente é um pouco melhor. O nosso pé é um pouco virado para fora. Por quê? Porque a gente vai fazer essa flexão do joelho, vai levar o nosso tornozelo para o glúteo e depois, usando os nossos músculos adutores, a gente vai empurrar a água para trás, levemente para baixo. Por que os nossos músculos adutores são importantes? A nossa perna, ela não é para fora, a gente não abre a perna, a gente chuta para trás e o nosso pé vai um pouquinho para baixo. Vê se dá para entender um pouquinho nesse movimento fora d'água. É rápido. Esse retorno da perna, esse chutar para trás, ele é rápido. É como se a gente tivesse um flutuador no meio das nossas pernas, ou seja, a gente está fazendo força com os nossos músculos adutores para manter o flutuador ali e simplesmente a gente vai flexionar o joelho como pé de palhaço e finalizar a pernada. Entende que o joelho não separa? O joelho permanece o mais próximo possível. É claro que abre um pouquinho, afasta um pouquinho, mas depende da mobilidade de cada um. O principal é a gente ter em mente que a perna é para trás e levemente para baixo. E o nosso pé, quando sai da posição de dorsiflexão, ou seja, do pé de palhaço, a gente aponta para o pé de bailarina, fazendo essa finalização, que é como se fosse um estilingue ali, onde a gente consegue ter esse movimento mais elástico do pé. Percebe que o meu braço agora é minha perna, então a gente faz a pernada para trás, no movimento levemente para baixo, que o pé, quando muda da dorsiflexão para o pé de bailarina, faz esse movimento levemente para cima. Importante, a cabeça, o posicionamento da cabeça. Quando a gente está com o braço esticado e faz a braçada, percebe que a minha cabeça é neutra. Ela não mexe. Eu não coloco o meu queixo para baixo, eu não fico levantando a cabeça, de levantar e descer o queixo. A posição, ela é neutra. Não coloco o queixo no peito e também não fico levantando. Não precisa desse jogo da cabeça. A partir do momento que a gente está ali numa posição neutra, naquele ângulo do olhar um pouquinho para frente, a gente faz a braçada, e faz a braçada, e faz a braçada, sem que a cabeça fique saindo muito do lugar. Resumão. A gente quer ir para frente. A gente não quer levantar indo para cima ou levantar indo para trás. A gente quer subir para respirar, nos projetando para frente. A gente quer levantar um pouquinho da água e ir para frente. A gente não quer fazer esse movimento vertical de sair muito da água. A gente quer fazer um movimento de ondulação, saindo o mínimo possível, nos projetando para frente. Então a gente precisa lembrar disso na hora de fazer a braçada, abraçando a água, junto com a sincronização da pernada, que ao mesmo tempo que a gente abraça a água, a gente faz a flexão do joelho, enquanto a gente leva o nosso braço para frente, a perna chuta para trás e a nossa cabeça numa posição neutra. Me deixa aqui nos comentários qual detalhe desse vídeo mudou a sua vida. Vai para a piscina, sente a água, dança com a água, volta aqui e me conta. Compartilha com quem sentir que sim. Se inscreve no canal para que juntos a gente possa respirar debaixo d'água. Obrigada aos membros do canal.
Vocês estão aqui, no meu coração azul. Obrigada por estar aqui e até a próxima.